Oi, pessoal! Muito bom ter você de volta aqui no meu canal. Saber que você se interessa por esse assunto que é a comunicação de alto impacto para profissionais de alta performance. Isso é muito importante, né, na ascensão da sua carreira. E eu venho fazendo uma série de vídeos falando sobre vários assuntos importantes, várias dicas, né, e erros que podem ser cometidos e coisas legais que devem ser feitas quando você vai construir a sua apresentação e quando você vai se apresentar. Hoje eu vou te dar 3 dicas muito importantes, três dicas que vão ser um diferencial durante a sua apresentação para que você construa o seu material. A gente hoje vai falar sobre os erros e consequências de você não conhecer a sua audiência. Imagina o seguinte, quando você faz uma apresentação focada somente naquilo que você vai falar, que você quer falar, quando você entra no palco, quando você entra numa reunião, quando você entra para fazer uma live, é como se você estivesse entrando num quarto escuro. Se você não conhece a sua audiência, você simplesmente vai falar para um público que você desconhece. Então a gente vai falar especificamente sobre essa etapa da construção de uma apresentação com comunicação de alto impacto. Eu vou te dar 3 dicas que vão fazer você construir um material focado em quem vai te ouvir e não naquilo que você quer falar. Por que eu vou fazer um contexto aqui? Por que é importante você conhecer a sua audiência? Não importa o tamanho dessa audiência, né? Não importa o número de pessoas para qual você vai falar. É importante que você conheça porque as empresas, as pessoas, os grupos, eles têm culturas, valores, eles têm anseios, eles têm problemas, dores diferentes. Então, se você constrói um material sem conhecer isso, a sua chance de ser assertivo é muito pequena. Qual é a dica aqui? É que você, antes de construir esse material, você faça uma pequena pesquisa sobre a empresa para qual você vai falar, se não é a sua própria empresa, para que você conheça a cultura, os valores, a forma de se comunicar dessas pessoas e os problemas que essas pessoas têm para serem resolvidos. Outra coisa importante é que você identifique dentro dessa audiência quem são as pessoas que vão te ajudar a atingir o seu objetivo. A gente vai falar ainda sobre a construção do seu objetivo. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre as consequências de você não conhecer a audiência. Então, pensa comigo. Quando você vai, por exemplo, ligar para uma pessoa, você sabe quem é essa pessoa, você sabe como essa pessoa se comunica, você sabe o que você quer dizer para essa pessoa e você precisa saber o que essa pessoa precisa de você. É mais ou menos isso. Numa apresentação, negligenciar a audiência faz com que você tenha uma mensagem que não é personalizada. E a gente sabe que hoje a gente vive na era da comunicação personalizada. Então, conhecer a audiência é super importante para que você tenha um material assertivo. O que tem de positivo em conhecer a sua audiência? Primeiro, você constrói uma comunicação, você constrói um material baseado nas dores e nos anseios e nas inspirações e nos problemas que aquela audiência tem para serem resolvidos, para serem observados. A outra vantagem é que a sua comunicação vai ficar muito mais personalizada. A audiência vai ter a nítida impressão de que você está falando diretamente com ele. E a gente faz isso na vida pessoal, concorda? Quando a gente tem um objetivo e a gente precisa comunicar esse objetivo para as pessoas, a gente vai preparado para que aquela pessoa compreenda o meu objetivo e para que aquela pessoa faça e gere a ação nessa pessoa que a gente precisa que seja gerada. Então isso gera conexão. Gerar conexão traz para você imediatamente uma aceitação, um nível de atenção maior naquilo que você está falando. Quando você gera conexão, as pessoas conseguem se colocar no seu lugar e você consegue se colocar no lugar dessas pessoas.
Hoje a gente fala muito em engajamento, conexão, e aqui eu tô falando de emoção mesmo. Quando a gente gera conexão com uma audiência, automaticamente essa audiência pensa: o que que essa pessoa precisa de mim? O que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Como eu posso contribuir para que essa pessoa tenha sucesso, para que essa pessoa atinja o objetivo dela? Então, gerar conexão durante uma apresentação está intimamente ligado com gerar, conhecer essa audiência. A outra coisa super importante é a atenção. Eu já falei aqui, e isso é uma máxima na minha vida, que a atenção hoje em dia, na era digital, na era da comunicação de alto impacto, na era de profissionais de alta performance, que tudo é muito ligeiro, tudo é muito rápido, a atenção, ela sai da gente assim, ó, rapidamente. Se você começa a falar um assunto que a sua audiência não está interessada, um assunto que não vai gerar naquela audiência a solução de um problema, você não vai conseguir segurar a atenção. E veja bem, gerar conexão é uma coisa e segurar é outra. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes você começa a assistir um filme, por exemplo. Gente, os minutos iniciais ou até mesmo o trailer fazem com que você rapidamente queira assistir aquele filme. Você vai e pá! Fala, quero assistir esse filme, compra o ingresso, vai pro cinema, entra no Netflix, assiste o filme. E aí, quando você começa a assistir o filme, você começa a compreender que esse filme não vai prender a minha atenção. Não era isso que eu estava pensando. Então, tenha cuidado nesses dois momentos. Conhecer a audiência e gerar conexão é uma coisa, e manter a audiência conectada, te dando atenção, é outra coisa. E você faz isso com um material que atinja em cheio essa audiência, que fale sobre aquilo que a audiência se veja dentro desse assunto. Eu gosto muito dessa máxima, né? Que quando a gente conta uma história, as pessoas se vejam dentro dessa história. As pessoas se identifiquem com aquilo e falam, puxa, eu tenho esse problema. Ou eu já passei por isso. Ou eu sei como ajudar essa pessoa. Sabe, produzir comunicação de alto impacto é sobre isso, é fazer com que as pessoas se vejam dentro daquilo que você está falando. E olha, aqui não importa se você está falando sobre um produto, não importa se você está falando sobre o seu departamento, não importa se você está falando sobre as suas habilidades profissionais, ou sobre um produto que vai ser lançado, ou sobre os insumos que você vai comprar, não importa. Gerar conexão e prender a atenção são dois pontos fundamentais para quem quer e para quem pode e para quem consegue entender o que é a sua audiência. A gente costuma construir o material pensando muito no momento que você está falando. Então, às vezes, a gente negligencia isso. Né? Eu fico preocupado, eu vou ter que falar em público, eu vou ter que apresentar esse resultado para a minha diretoria, eu vou ter que pedir mais investimentos. E aí a gente acaba fazendo um material pensando em nós. E isso está errado. A gente precisa produzir comunicação pensando no outro, pensando em quem vai me ouvir e pensando naquilo que eu quero que ele faça por mim. O terceiro item aqui que eu acho que é importante a gente falar, né? Você com um material pensado para a audiência, você gera conexão, a gente falou aqui, gera atenção, você consegue que essa audiência fique com você do começo ao fim. E você gera aprovação. Você gera aprovação. Quando você fala a língua do seu interlocutor, você gera empatia e automaticamente você gera aprovação. O seu projeto, ele pode até não ser aprovado, mas o seu interlocutor vai entender exatamente aquilo que você quer dizer. Às vezes o projeto não é aprovado na hora, né? Existe um trâmite interno para que aquilo aconteça, mas o seu conteúdo, a sua mensagem, ela vai ter aprovação. Então esses são os pontos positivos de você falar pensando na sua audiência. Então acho que são 3 pontos super importantes que você deve perceber. E gente,
produzir comunicação de alto impacto e ter uma performance também de alto impacto leva tempo. Então não desanima se na primeira apresentação que você fizer, na segunda, você não conseguir executar isso tudo. A gente sabe que são muitas etapas que precisam ser cumpridas, mas não desista, insista naquilo, vai fazendo uma vez após a outra. Sabe, eu acho que quando você tem o conceito como um todo, executar esse conceito, executar essa metodologia é uma questão de tempo. Então você precisa fazer e fazer de novo e fazer de novo. Então, se você escreveu um material que você não se ligou, não prestou atenção na audiência, pega esse material e reescreva ele, identifique se você não pensou nessa audiência, o que você pode fazer de diferente. E aí a gente tem o contraponto disso, né? Que é o impacto negativo de você não ter pensado na audiência na hora de construir a sua comunicação. É o inverso disso. Primeiro, você não vai gerar conexão, né? Você simplesmente vai estar falando para um público que não quer te ouvir. E automaticamente isso vai impactar na sua performance. A gente falou aqui em outro vídeo sobre isso, né? Às vezes a gente constrói um material, começa a falar e o natural é que você vá numa crescente, para que você chegue no final dessa apresentação seguro, confiante naquilo que você falou. Mas se você não gera conexão, você começa a perceber no seu entorno as pessoas desatentas, checando o celular. Por quê? Provavelmente porque aquela mensagem não foi construída pensando naquela audiência. Então, não gerar conexão é um ponto super negativo durante uma apresentação. Você perde a atenção das pessoas. Gente, hoje, vamos combinar, o que tem de coisa para tirar a nossa atenção quando alguém está falando é muito difícil. A gente tem os smartphones, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem os aplicativos de comunicação, a gente tem coisas acontecendo ao nosso redor, a gente tem a nossa vida pessoal, que você fica pensando naquilo que você tem que fazer. Então, prender a atenção da sua audiência durante uma apresentação é muito importante e você faz isso fazendo um material baseado naquela audiência. E quando eu falo isso, eu vou repetir. As audiências, elas são diferentes, nem sempre elas são homogêneas. Raramente você vai conseguir falar para todo mundo da mesma forma. Isso também é um ponto importante a ser observado. Mas você precisa chegar o mais perto possível daquilo que aquelas pessoas querem saber. Eu, particularmente, faço uma investigação interessante, né? Eu busco saber sobre aquelas pessoas minimamente algo que possa gerar, né, esse rapport, se essas pessoas gostam, que tipo de esporte que essas pessoas gostam, que tipo de coisas que essas pessoas fazem, o que está acontecendo no departamento delas, né? Se essa pessoa tava afim de estar naquele lugar, ou se eles estão ali porque é obrigatório, né? Às vezes uma palestra, às vezes uma apresentação que a empresa te obriga a fazer. É importante que você faça isso. E naquela primeira introdução que você faz do seu material, que você faça essa conexão com as pessoas, né? Que você traga aquele famoso quebra-gelo e deixe as pessoas o mais próximo de você possível. E se essa comunicação também não foi pensada baseada nessa audiência, provavelmente você vai ter um índice de aprovação pequeno. Quando eu falo de aprovação aqui, eu estou falando de aprovação pessoal. Eu estou falando da sua imagem como profissional, na sua imagem como interlocutor, né? Na sua imagem como um comunicador. É importante que essa audiência gere conexão, te dê atenção para que ela aprove aquilo que você está falando. E também para que haja uma interação. Pensa comigo, se eu estou falando um assunto sobre o qual a minha audiência não tem interesse, você acha que a gente vai conseguir fazer uma interação? Você acha que aquilo vai virar um diálogo? Você acha que você vai conseguir promover uma escuta ativa para que você consiga entregar para essas pessoas mais ainda do seu conteúdo? Então, as pessoas não vão te fazer pergunta, vai ficar parecendo um monólogo, porque aquele assunto não diz respeito àquelas pessoas. Eu, particularmente, acho muito constrangedor quando uma pessoa está fazendo uma apresentação e que o assunto fica desinteressante para a plateia.
Eu acho muito constrangedor. Por quê? Porque isso impacta na sua ansiedade, isso impacta no seu nervosismo, isso impacta na sua performance. E como a gente aqui trabalha muito baseado em como reduzir o seu medo de falar em público, em como minimizar esse tipo de situação, esse é um ponto que você deve ter mas muita atenção mesmo. Não negligencie a sua audiência. Eu vou te dar aqui alguns exemplos que eu acho interessante da gente mencionar quando eu falo na importância de conhecer quem está te ouvindo. Vamos supor que você é um professor, você está dentro de uma instituição, de uma faculdade, por exemplo, que é uma empresa. Você vai falar com públicos diferentes. Eu posso citar aqui os alunos, o corpo docente, que são seus pares, e a diretoria. Você acha que você pode levar a mesma mensagem para esses três grupos? Impossível. A forma, e aí a gente aqui está falando muito de conteúdo e de forma que você leva para a diretoria uma, para o corpo docente é outra e para os alunos é outra. E sabe por que isso? Porque o seu objetivo é diferente. O seu objetivo para cada um dos públicos é diferente. Um outro exemplo que eu gosto muito, né? Equipe de vendas. Você vai fazer um material para você falar, para a equipe de vendas falar. Você é um vendedor e vai fazer um material para se comunicar, para gerar comunicação, para gerar conteúdo para os seus clientes, para o marketing e para o departamento de finanças, por exemplo. Você acha realmente que você pode falar da mesma forma para os seus clientes, para o marketing e para a galera de finanças? Gente, é muito difícil isso. O seu objetivo muda. E se o seu objetivo muda, a sua audiência também muda com ele, né? Depende. O seu cliente você quer vender, você quer que ele conheça melhor os seus produtos. O marketing, talvez você queira fazer com que eles conheçam melhor o seu trabalho para que eles gerem mais ações de marketing que possam impactar positivamente no seu trabalho. Finanças, você quer explicar, né, os investimentos que você precisa fazer. Então, gente, não dá para você gerar comunicação de alto impacto e ser um profissional de alta performance se você se comunica homogeneamente com todo mundo. Gente, impossível isso. Realmente não vai funcionar. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para você, o RH. O RH junto com vendas, é o coração da empresa. O RH, ele produz comunicação corporativa o tempo todo, mas ele também se comunica com públicos diferentes. Ele se comunica com os seus colaboradores, ele se comunica, por exemplo, com a diretoria e com a presidência, porque precisa tomar ações, e ele se comunica com os fornecedores. Você acha realmente que sem conhecer cada audiência, essa comunicação vai atingir a pessoa, que você vai conseguir engajar as pessoas naquilo que você precisa que seja feito, se a comunicação não for pensada em quem está te ouvindo? Então, gente, a partir de agora, não tem mais desculpa. Toda vez que você for construir uma apresentação, que você for fazer comunicação, produzir comunicação, você precisa conhecer a sua audiência e começar o seu material do zero, como a gente falou no vídeo passado. Ao longo dos vídeos eu vou te dar mais dicas sobre isso, mas hoje, especificamente, a gente está falando sobre as consequências positivas e negativas de você conhecer a sua audiência. Bom, agora que eu já te dei exemplos, que eu já contextualizei, que eu já falei para você a importância de você conhecer essa metodologia e treinar essa metodologia, cada vez fazer mais, em cada material, você vai vendo que isso vai ficando natural, você vai aprendendo e isso vai ficando natural. E já falei também da importância de você conhecer a cultura, os valores e de você personalizar a sua mensagem. Eu vou te dar 3 dicas de formas interessantes de você construir a sua comunicação, pensando em quem vai te ouvir, pensando no público, pensando na sua audiência. E isso, como eu falei lá no início, não importa se você vai falar para 1, para 2, para 10, para 1.000, para 5.000 pessoas. Não importa. Os públicos, eles têm desejos e aspirações muito parecidas quando eles se direcionam, né, pelos departamentos, pelos grupos. A gente consegue ter uma visão panorâmica desse grupo.
E aí, se for uma empresa, você consegue saber um pouco da cultura dessa empresa, ou como eles se comunicam. E isso você faz, gente, fazendo 2 ou 3 perguntas para o RH, para a equipe de vendas, para quem está te contratando, para os seus colegas. Rapidamente a gente consegue observar isso. E a gente sabe o quanto a cultura de uma empresa é forte e difícil de ser mudada. Então a sua comunicação tem que estar muito em linha com essa audiência. Então vamos lá para as dicas, né? A gente já contextualizou, já deu exemplos. Eu vou te dar essas 3 dicas que vão te ajudar e vão fazer você ser um comunicador diferenciado. A primeira dela é o que a gente estava falando agora há pouco, é não acertar o alvo com uma mensagem genérica, né? Eu não posso fazer uma mensagem genérica, por quê? Porque cada apresentação tem um objetivo. Antes de você construir a sua apresentação, você desenvolveu um objetivo. Como tudo na vida, gente, a gente tem que ter um objetivo e para executar esse objetivo, a gente tem que ter um planejamento, concorda? Então, se eu vou comprar um carro, meu objetivo é comprar um carro. Eu escolho o carro, eu vejo o preço, eu vejo se cabe no meu orçamento, eu vejo quanto custa o seguro, quanto custa o IPVA, para ver se eu posso arcar com isso tudo. Então, planejar uma apresentação é exatamente isso. Você pensa para quem você vai falar, qual o seu objetivo, o que você quer ao final da sua apresentação, quem vai ser o protagonista dessa apresentação, você ou o seu público. Normalmente, eu procuro colocar a minha audiência como protagonista da história que eu vou contar. E sabe por que isso? Porque numa história, o protagonista é quem mais se transforma. É ele que sai transformado com a sua mensagem. Então, pense na sua audiência como protagonista dessa história e não trabalhe com mensagens genéricas, trabalhem com mensagens personalizadas. O nosso tempo é super escasso, a gente já falou aqui de conexão, a gente já falou de atenção, a gente já falou de apresentação. Então, esse é o erro número 1, não acertar o alvo com uma mensagem genérica. Não vai dar. O erro número 2 é a linguagem da narrativa. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu sou um médico, por exemplo, e vou fazer uma palestra para um grupo leigo. Eu posso trabalhar com uma linguagem muito técnica? Não. Eu tenho que traduzir aquela linguagem para que o público leigo entenda. E vice-versa acontece. Eu sou um médico, vou fazer uma palestra para um grupo técnico, dentro de uma empresa, para o departamento médico, por exemplo. Eu posso levar uma linguagem muito leiga? Não, vai ficar desinteressante para quem está ouvindo, né? Então, a ideia de você trabalhar bem a linguagem da narrativa é que essa mensagem seja compreendida. Então, vamos supor, você é um cara de finanças e vai falar para uma equipe de marketing. Gente, não dá para usar aqueles termos técnicos, né, que a gente sabe que finanças tem. Sabe por quê? A galera não vai entender e não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, trabalhar o contexto da linguagem, as palavras que você vai usar. Um outro ponto importante também é o quão formal é essa narrativa. Algumas empresas têm uma comunicação mais formal. A gente olha e já vê a forma que as pessoas estão vestidas, a forma que o ambiente está decorado. Isso já mostra o quão informal ou quão formal é essa empresa. Então, se você leva uma narrativa muito informal, cheia de gírias, cheia de brincadeiras, talvez você não consiga gerar conexão com essa audiência, porque as pessoas vão se sentir desconfortáveis. A gente aqui não fala assim. Então, preste atenção. Se você vai falar com o presidente da sua empresa, se você vai falar com o diretor, como esse diretor se comunica? Como ele se comporta? E aí você escolhe a linguagem da narrativa. Em alguns casos, é preciso ser mais formal. Em alguns casos, é preciso ser menos formal, mas o importante aqui é que a sua narrativa seja compreendida, que as pessoas saibam exatamente aquilo que você quer falar. Pensa comigo, você já não foi numa palestra, ou numa reunião, ou numa live, que você falava, não tô entendendo nada, o que essa pessoa quer dizer? Não adianta.
Se eu não construo uma narrativa com uma linguagem simples, leve, compreensível, ainda que ela seja muito técnica, ainda que ela seja de uma complexidade muito grande, eu preciso gerar uma comunicação que seja compreendida. Esse é o nosso principal objetivo, porque as pessoas só vão dizer sim, as pessoas só vão refletir sobre o assunto que você abordou, sobre os temas que você levantou, sobre aquilo que você falou, se elas compreenderem. Se elas ficarem minimamente em dúvidas, você não vai ter aprovação total. E aí foi por água abaixo a sua apresentação. E a terceira dica que eu quero te dar, que acontece muito nas empresas, é não reconhecer quando a audiência não é homogênea. Né? Vou te dar um exemplo aqui. Você é chamado para uma reunião, tem 10 pessoas nessa reunião, você tem que fazer uma apresentação. Você vai prestar atenção na sua audiência e você vai entender que aquela audiência é heterogênea. Tem gente de todos os departamentos, tem pessoas de cargos diferentes, então você tem ali um diretor, você tem um gerente, você tem um analista, você tem todos os seus pares ali envolvidos. Como que você vai fazer para saber identificar essa audiência? Você vai precisar saber quem é o seu alvo. A sua comunicação tem que estar ligada a quem é o seu alvo. Quem aprova aquele projeto? Quem rejeita aquele projeto? Quem pode te beneficiar com os resultados que você vai apresentar? Quem pode colaborar para que você ganhe mais pessoas para trabalhar no seu departamento? Então, a sua comunicação, quando você tem uma comunicação com uma audiência heterogênea, você precisa acertar o seu alvo e descobrir quem, baseado no seu objetivo, é o seu alvo dentro dessa audiência. Isso significa que você vai negligenciar as outras pessoas? De jeito nenhum. Como eu já falei aqui, a gente precisa de pessoas porque a gente não vai sozinho a lugar nenhum. Então, você vai reconhecer quem é o seu alvo, você vai construir uma comunicação baseada nesse alvo, mas você vai inserir as outras pessoas porque elas podem te ajudar muito a conseguir a aprovação que você tanto busca. Então, gente, se você quer ser um comunicador de alto impacto, se você quer ser um profissional de alta performance, não dá mais para construir material sem negligenciar, sem levar em consideração a audiência. Esqueça que é você que vai falar. Pense em quem vai te ouvir. Obviamente, você tem uma forma de se comunicar e isso deve ser levado muito em consideração, mas negligenciando a audiência, o seu caminho vai ser muito maior. Agora, eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você já viveu alguma coisa desse sentido, se você já esteve numa reunião, ou numa palestra, ou numa live, aonde você não conseguia entender o seu interlocutor e a comunicação não foi criada pensando na audiência e vice-versa. Se você já construiu um material, construiu uma apresentação aonde você percebeu que a sua audiência não se conectou com você, não te deu atenção, não aprovou o que você levou para ser considerado. Me conta aí nos comentários e me diz também dessas 3 dicas, qual você acha que mais vai te ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.